Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente está começando hoje mais um História com Sergião. No História com Sergião de hoje, a gente vai tratar sobre o ciclo da borracha. Ciclo ou sociedade da borracha, como vocês queiram. Esse é um momento da história do Brasil bastante conturbado, é um momento da história do Brasil onde a mão de obra foi muito explorada, inclusive a exploração da mão de obra no ciclo da borracha foi muito pior do que no ciclo minerador, muito pior do que no ciclo do café e muito pior que no ciclo açucareiro. Vamos pensar que o trabalhador da borracha ele sofria mais do que os trabalhadores do açúcar, do café e do ouro. Esse é um momento histórico onde muitas pessoas vão morrer devido ao trabalho exaustivo, devido às péssimas condições de trabalho. É um momento histórico onde muitas coisas vão acontecer no mundo e o Brasil vai ser protagonista desse momento porque nós éramos o maior produtor de borracha do planeta. E essa história parece que foi esquecida, parece que foi apagada aí, né? O ciclo da borracha parece que se apagou, mas o trabalho do historiador é manter vivo a memória, manter viva a história. Então nós vamos seguir aí com essa aula, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse momento histórico tão importante, que tentaram apagar, mas nós não permitiremos. Vamos seguir? Eu vou sair do cantinho aqui da tela agora, gente, por quê? Porque eu vou privilegiar os slides para que vocês consigam visualizar aquilo que eu estou falando com vocês, ok? Prontinho, galera, voltei agora sem a minha imagem no cantinho da tela aí, e os dois nomes que eu coloquei aí para o nosso título, que eu apelidei aí, são automóveis e bicicletas. Gente, esse título é bastante apropriado porque o ciclo da borracha ele vai nascer pela necessidade dos pneus. O pneu ele servia então como locomoção para esses meios de transporte, é ele que estava em contato com o chão, tanto para automóveis como para bicicletas. E vamos pensar o seguinte, gente, a Europa está passando por uma grande transformação. Eles acabaram de sair ali da Revolução Industrial. Tudo está evoluindo, inclusive os meios de transporte. Além disso, o trabalhador precisava de um meio de locomoção para chegar até o seu trabalho com mais velocidade. As pessoas precisavam viajar agora a cultura de viagem está começando na Europa. E há uma necessidade muito grande de um meio de transporte, seja ele a bicicleta, seja ele o automóvel. E com o desenvolvimento tecnológico, cada vez mais a produção foi ficando, digamos assim, mais fácil. E por ficar mais fácil, o que eles começavam a fazer, gente? Eles começaram a baratear o custo e se tornou algo mais acessível. E as pessoas começaram a ter acesso tanto às bicicletas como aos carros também. Obviamente, os carros, os automóveis, a classe mais rica e a bicicleta, as classes mais pobres. Todavia, eles tinham acesso. Beleza? O que a gente tem que pensar aí, gente? Imagina só que em 1894 a França tinha um total aí de 250 mil bicicletas. 20 anos depois, eles tinham 4 milhões e 500 mil. Olha o salto que deu. Imagina só, gente, esse tanto de bicicleta. Imagina ainda mais, os carros estão surgindo. Há uma necessidade eminente da borracha. Então a borracha acaba se tornando um produto, vamos pensar assim, para a indústria automobilística, um produto de primeira necessidade. E onde que vai se encontrar essa borracha, gente? Na nossa rica e viva Amazônia brasileira. Na Amazônia brasileira a gente vai encontrar as seringas são árvores, seringueiras, perdão, são árvores de onde se extrai o látex. Látex é a matéria-prima da borracha. O Goodyear, aquele mesmo, gente, que é da marca do pneu, o pneu Goodyear, ele descobriu a vulcanização da borracha. Como que ele fazia isso? Ele pegava o látex, o enxofre e ele vulcanizava. Ele não aplicou esses princípios propriamente ditos para os pneus. Quem vai fazer isso, logo após ele descobrir essa fusão, essa vulcanização, é outro dono de marca de pneu chamado Dunlop. O filho dele estava participando de uma corrida de bicicleta e nessa corrida de bicicleta, para o filho dele ganhar mais velocidade, o que ele pensou? Vou colocar pneus na bicicleta do meu filho. A borracha em atrito com o solo era muito mais rápido que o metal em atrito com o solo. Então o filho dele acabou ganhando velocidade e a partir daí a borracha é utilizada como pneus para os meios de transporte. Então observe, gente, o crescimento do número de automóveis e de bicicletas gerou o quê? A busca pela borracha. E quem é protagonista nessa história? A Amazônia brasileira, que é rica em seringueiras, a árvore de onde se extrai o látex. Seringalistas
e seringueiros. Gente, imagina só que na floresta amazônica agora, eles descobrem então o látex, eles sabem que ali tem, eles sabem que existe uma indústria que está comprando esse látex a um preço bastante alto. Essa região da floresta, ela vai atrair várias pessoas para lá, principalmente imigrantes nordestinos, pessoas nordestinas fugindo da seca, indo para essa região para extrair o látex e para conseguir fazer a venda desse produto. Mas chegando lá, gente, o que vai acontecer? Já tem gente que é dono das árvores. Esse cara é chamado de seringalista. Geralmente um seringalista tinha em torno aí de 100, 200 seringueiras, mas ele não punha a mão na massa, ele não trabalhava. Quem trabalhava era o seringueiro. O seringueiro, quem que era ele? Era geralmente o pobre nordestino fugindo da seca, que ele vinha ali para a região norte em busca de novas oportunidades, de crescimento profissional, e encontrava ali uma vida muito pior, um trabalho extremamente desumano. Imagina só que a vida dele, ele saía cedo para trabalhar, voltava muito tarde, ganhava muito pouco, entre outras coisas. Além disso, tem também a mão de obra indígena, o escravo indígena, eles também estão envolvidos nesse processo, a gente vai encontrar um pouco disso também. A gente vai conseguir então observar que essa ida para o norte vai ajudar em alguns aspectos do país, principalmente fazer a demarcação das nossas fronteiras ao norte. Vamos pensar que o norte era pouquíssimo explorado até aquele momento. Talvez um dos ciclos que o norte tenha tido protagonismo em algum momento aí tenha sido a questão das drogas do sertão no período colonial, mas até então eles estavam deixados de lado, a região norte. Então essa relação seringalista e seringueiro, seringalista é o dono do seringal e o seringueiro é aquele que trabalha ali, ok? O dia a dia do seringueiro, gente, imagina só que no Brasil as árvores de seringa elas estavam distantes uma da outra, as seringueiras estavam distantes uma da outra, elas não estavam próximas, então vamos pensar que tinha 1 metro e meio de distância entre uma e outra. E como que o seringueiro fazia então? Ele fazia um percurso, elas não estavam alinhadinhas não, tá gente? Elas estavam distantes uma das outras e desalinhadas também. Ele fazia um percurso indo até o seu objetivo do dia, extraindo o máximo de borracha que ele conseguisse, e ele parava, almoçava e depois fazia esse percurso voltando, retirando o máximo de borracha que ele conseguisse também. Terminando isso, o dia já tinha escurecido, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar o látex que ele extraiu das seringueiras, e ele vai colocar o látex então para se tornar agora uma semelhante a uma bola de borracha ou algo assim. E como que ele vai fazer isso? Vai ter uma casa onde ele vai colocar ali dentro daquela casa, aquela cabana, a borracha ali, tudo que ele extraiu, e ali vai ser defumado. E conforme aquilo vai sendo defumado, vai formar então para ele uma bola de borracha, e essa bola é que ele vai levar para entregar para o seringalista ali e conseguir receber o seu pagamento, receber o seu salário. Então, imagina só que durante o dia ele trabalhava na extração e durante a noite ele trabalhava nessa defumação para tornar esse látex uma bola de borracha muito mais fácil de transportar, entre outras coisas. Então, a vida do seringueiro era péssima, gente. Condições de trabalho eram terríveis, terríveis, terríveis. Eles sofriam muito e quem lucrava de verdade com isso era um pouco o seringalista e muito as grandes corporações. Então, olha, a vida do seringueiro aí é praticamente uma escravidão por dívida. Por quê? Ele acabava ficando sempre devendo para o seringalista e ele nunca conseguia se libertar desse trabalho. Vamos pensar aí que o ciclo da borracha, o trabalho é mais duro, o trabalho é mais árduo, eles trabalham mais tempo do que os caras que trabalhavam na cana-de-açúcar, que os caras que trabalhavam na extração do pau-brasil, que os caras que trabalhavam na plantação de café e do que os caras que trabalhavam também na mineração do ouro. Gente, o tópico aí agora é exportação. Vamos pensar que antes da popularização das bicicletas e dos carros, o Brasil exportava anualmente aí umas 2.000 e poucas toneladas aí de borracha. E essas 2.000 e poucas toneladas de borracha eram utilizadas na fabricação de calçados, era utilizado na fabricação de coisas ligadas a vestuário, entre outras coisas. Imagina só que com a descoberta agora da borracha
servindo para o pneu dos automóveis, servindo para o pneu das bicicletas, essa exportação ela vai aumentar muito. No seu auge, vai chegar a 34 mil toneladas anuais. Imagina, é muita borracha sendo exportada. Os grandes importadores da nossa borracha eram Estados Unidos e Inglaterra. Eles compravam muitas borrachas nossas, principalmente por causa da indústria automobilística. Então o que a gente vai observar, gente? A borracha vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai chegar a 34 mil toneladas anuais e vai chegar a ser representante de 40% da exportação total do Brasil, perdendo apenas para o café. Imagina só, gente, a borracha então teve um grande concorrente aí que era o café. Se não fosse o café, talvez a borracha tivesse tido um momento só dela na história, né? Tivesse tido só um momento. Talvez por causa dessa exploração do café também, a história da borracha tenha sido ofuscada. Por isso que a gente fala pouco. Poucas vezes você vai ouvir na sua escola, poucas vezes você vai ouvir vai ver nos livros de história falando sobre o ciclo da borracha, mas o café a gente ouve falar muito. Por quê? Porque o café foi a grande majestade da época, né? A sua majestade o café. E também, talvez, a exploração vergonhosa da mão de obra, da forma como era feita aqui no Brasil, do ciclo da borracha, foi muito vergonhoso para a gente expor isso como história também. São esses dois pontos aí. Mas o que importa para a gente, a exportação foi enorme. Se exportou muita borracha no Brasil. Gente, Manaus e Belém, nesse ciclo da borracha, eles se deram muito bem, vamos pensar assim, se desenvolveram muito. Por quê? Vamos pensar, Manaus era o primeiro lugar onde a borracha chegava saindo da floresta amazônica, direto para Manaus, e de Manaus era mandado para Belém. E de Belém era despachado para o restante da Europa, para os Estados Unidos e para outros lugares. E a presença de muitas pessoas ricas ali, de muitos seringalhistas, de muitos empresários americanos e ingleses vindo em busca da borracha, fez com que Manaus e Belém tivessem então agora um renascimento urbano, vamos pensar assim. A cidade começou a se organizar, começou a se urbanizar. Vamos pensar que aí a gente tinha também já nesse início aí os postes que eram a gás, que eram tipo lampiões assim no poste, passaram a ter energia elétrica, eles eram de madeira e agora os postes são feitos ou de alvenaria ou de ferro. Os bondes elétricos começam a circular por ali. A gente vai ver um pouco da substituição também de muitas ruas que eram estreitas e elas se tornam mais longas para receber os automóveis. Muita coisa vai acontecer ali. Eles vão ganhar água encanada, linhas telefônicas, eles vão ter telefone, gente. Imagina só, para aquela época, para hoje, nós olhamos esse telefone, é uma coisa tão corriqueira, a gente até evita ter, né? A gente tem o celular, mas a gente não liga para ninguém, não fala com ninguém, né? A gente só conversa no WhatsApp. A pessoa tá ligando para você, você espera ela terminar de ligar e manda no WhatsApp assim, e aí, o que você precisa? Né? Mais ou menos isso. Eles tinham telefone, gente. Então, houve um grande desenvolvimento, desenvolveu cultura, eles construíram teatros, eles construíram espaços para recreação cultural, entre outras coisas. Além disso, eles recebiam muitas lojas importadas, vindas da França, vindas da Inglaterra, dos Estados Unidos ali, para disseminar um pouco dessa cultura, essa cultura da nobreza burguesa, sabe? Uma nobreza burguesa que não é nobre de fato, mas é nobre porque é rico, e tudo isso vai acontecendo. Então, essas duas cidades elas vão viver um período muito importante de desenvolvimento e vão se tornar grandes cidades, símbolos do desenvolvimento no Brasil, equiparando-se às cidades do Sudeste. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, que eram grandes cidades, cidades importantes. Então, Manaus e Belém então, vão ganhar aí um grande desenvolvimento, vão se desenvolver muito e vão se tornar referências para a região norte. A compra do Acre. Muita gente faz piadinha que o Acre não existe e várias outras coisas, mas o Acre existe sim, inclusive a Marina Silva ela vem de lá, né? Então a gente sabe que existe de verdade. Brincadeiras à parte, gente. Com relação à compra do Acre, por que tem essas piadinhas? Eu introduzi até assim. Porque o Acre ele não pertencia ao Brasil. Ele vai pertencer ao Brasil somente após o Tratado de Petrópolis. O Tratado de Petrópolis vai acontecer em 1903. Como que acontece essa aquisição aí? Na verdade, o Brasil ele roubou o Acre. Foi na mão grande, sabe? Não foi na diplomacia, não. A diplomacia veio depois para tentar consertar. Vamos pensar o seguinte: a região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia tinha a região do Acre. Essa região era rica em seringueiras, a árvore onde se extrai o látex.
E o que vai acontecer aí, gente? Só para a gente poder observar. Os brasileiros estão começando a invadir essa região para extrair borracha para vender também para as empresas estrangeiras. A Bolívia, percebendo isso, o que eles vão fazer? Eles vão arrendar, ou seja, eles vão dar um pedaço desse território em troca de uma quantia em dinheiro para uma empresa americana que queria explorar a borracha da região. Então tá arrendado ali, beleza, receberam o dinheirinho deles. Antes recebeu o dinheirinho deles do que isso sendo roubado pelo Brasil, arrendou para essa empresa americana, só que os brasileiros não paravam de lá extrair a borracha. Daí o que aconteceu? A empresa americana conversou com o governo boliviano mandou tropas ali, as tropas foram derrotadas pelos brasileiros e os brasileiros então eles fundaram ali próximo de 1899, logo no finalzinho aí dos anos 800, eles fundaram então uma República do Acre. Essa república ela não vai durar muito tempo. Por quê? Vai criar uma crise diplomática muito grande entre Brasil e Bolívia, e o Brasil, para evitar a crise diplomática, ele começa então a negociar um acordo de paz aí. Esse acordo de paz vai ser negociado através do Tratado de Petrópolis. O Tratado de Petrópolis ele é de 1903. O Brasil daria ali 2 milhões de libras esterlinas. Gente, 2 milhões de libras esterlinas não é nada, tá? Era negociado em libras esterlinas, que era a moeda mais valorizada da época, a moeda inglesa. Uma indenização de 110 mil libras para aquela empresa que estava ali americana arrendando aquele lugar e a promessa da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Qual que é essa estrada de ferro, gente? Eu fiz um slide só para falar dela porque ela é muito importante. Talvez ela seja a parte cara aí do acordo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso logo em seguida. Eu apelidei esse tópico aí de a Ferrovia da Morte, porque, gente, pensa o seguinte, essa ferrovia, ela custou muito caro para o Brasil e muitas vidas foram ceifadas ali. Qual que era a ideia dessa ferrovia, gente? A Bolívia precisava escoar a sua produção de borracha e de outros gêneros para o Oceano Atlântico. E eles não tinham saída para o oceano. Como que eles deveriam fazer então? Eles dependiam do território brasileiro. Então, o que eles fizeram? Eles pediram para o Brasil, no Tratado de Petrópolis, construir uma ferrovia que ligasse Guarujá-Mirim, que seria uma região já do lado da Bolívia, e Porto Velho. Então, iria sair de Guarujá-Mirim, iria para Porto Velho essa mercadoria, de Porto Velho para Belém, eles fariam o escoamento da mercadoria. Seria muito mais fácil a logística para eles. Então, eles pediram isso para o Brasil assumiu, então, fazer isso. Isso é um grande problema para a história do Brasil. Por quê? Essa ferrovia, ela custou muito caro. Além de custar muito caro, custou muitas vidas também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá. Primeiro que é uma loucura construir essa ferrovia, porque essa ferrovia, ela está na margem de rios. Ali tem uma grande área fluvial que daria para fazer o transporte através do rio. Mas eles quiseram construir. Depois, quando acaba essa rodovia também, eles vão destruir essa rodovia. Hoje tem 7 quilômetros só dela, de 366 quilômetros. Eles vão construir uma estrada também, e essa rodovia transamazônica, que também é um caos, existe até hoje, mas não serve para nada. Vamos pensar aí, gente. Quanto tempo demorou para ser construída? 5 anos. A extensão foi de 366 quilômetros, contou com 30 mil trabalhadores. Gente, olha o tanto de gente, 30 mil trabalhadores, de mais de 40 nacionalidades diferentes, principalmente vindos da América Central, dessa região, porque eles já tinham construído com essa mesma empresa que estava construindo aqui o Canal do Panamá, então já era uma mão de obra conhecida aí. Morreram nessa construção 6 mil pessoas. Gente, 6 mil vidas foram ceifadas. Morreram pelos perigos da floresta, por ataques indígenas, porque essa região era uma região de relevo. Sendo uma região de relevo, acabava que muitos acidentes, quando chovia, virava uma lama, a pessoa se acidentava. E o custo disso, gente, é absurdo. 28 toneladas de ouro. Gente, 28 toneladas de ouro hoje seria o equivalente a aproximadamente aí 1 bilhão. Então, o Acre saiu muito caro, até porque logo que essa ferrovia acabou de ser construída, a gente vai enfrentar o declínio da borracha, que é 1912. Em 1912 começa o declínio da borracha, as exportações começam a cair,
e a gente vai ver isso no próximo slide. Gente, o declínio da economia da borracha. Gente, como todos os ciclos que o Brasil viveu, houve um declínio. O declínio do ciclo da borracha foi o seguinte, gente. Os ingleses, eles tinham roubado as mudas das seringueiras aqui no Brasil e tinham levado para suas colônias na Ásia. E lá, eles começaram a plantar as seringueiras para não ter que comprar mais do Brasil. E eles começaram a fazer então uma grande concorrência ao Brasil nas suas colônias. Em pouco tempo, o que acontece? A Ásia domina esse mercado, o mercado agora de borracha é dominado pelos asiáticos, a produção no Brasil acaba caindo, porque o preço do mercado internacional está caindo também, e o ciclo da borracha entra no seu vertiginoso declínio. Então a gente vai observar que mais um ciclo econômico se declinando, esse ciclo econômico agora, o ciclo da borracha, declínio total no Brasil, essa concorrência asiática era muito forte e a gente vai chegar ao fim do ciclo da borracha. Talvez uma das histórias mais tristes aí com relação à mão de obra, com relação ao trabalho que era desenvolvido. E, e a Ásia agora domina esse mercado e até hoje é assim, o Brasil ainda produz. O Brasil teve um segundo ciclo da borracha na Segunda Guerra Mundial, onde a borracha brasileira era exportada. A gente conseguiu reviver um pouquinho disso, mas nada comparado a esse momento histórico. Isso a gente vai vendo nas próximas aulas, próximos vídeos, tá bom? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa história tão triste de um Brasil tão sofrido. Compartilhe com os amigos e um forte abraço aí do Serjão. Tchau, tchau, gente.